Polícia Militar deflagrou a Operação Atsumos. Objetivo é intensificar o combate à criminalidade. E ainda, ex-senador do Grupo JF, Joesley Batista, ampliou o acordo de delação premiada e apresentou mais um lote de documentos que detalha pagamentos a dezenas de partidos ao longo de vários anos. Procon de Criciúma apresentou pesquisa que aponta a variação de preços na cesta básica entre os meses de março e abril. Presidente do Criciúma Prev confirma: situação financeira do Instituto é preocupante. Ordem dos Advogados do Brasil está criando um parecer jurídico para levar ao Congresso Nacional um pedido de regulamentação das criptomoedas. E no esporte, Argel mantém dúvidas quanto ao esquema tático para o jogo de amanhã em Curitiba. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quinta-feira, 26 de abril de 2018, para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Na noite de ontem, a Polícia Militar deflagrou em Criciúma a Operação Atsumos. A ação faz parte de um conjunto de operações realizadas pela PM em todo o estado. Mais de 100 policiais de todo o estado estiveram presentes na operação, que começou pouco depois das 6 horas da tarde e seguiu até a madrugada. Foram realizadas varreduras, barreiras, operações de trânsito e os policiais também atuaram de forma ostensiva. O objetivo, além de coibir o crime, era também se mostrar presente para a população e ampliar a sensação de segurança. A operação que foi desenvolvida em Criciúma, ela é designada de Atsumos, em latim, a tradução para o português é Estamos Presentes. Ela faz parte de um portfólio de operações policiais desenvolvidas pelo Comando Geral da Polícia Militar, em conjunto com a Operação Ferrolho, com a Operação Choque de Ordens e com a Operação Sufoco. Ontem, aqui em Criciúma, foi realizada a 8ª edição e a primeira edição na região sul do estado. Segundo o comandante, as ações tiveram a participação de guarnições locais e de outras regiões. Nós contamos com apoio nesta operação com policiais militares que pertencem ao CAEPM, e por isso vieram policiais do BOP e do grupamento de choque lá de Florianópolis. Contamos também com apoio de policiais militares da 8ª região, com o PPT de Tubarão, o PPT de Braço do Norte e mais 2 radiopatrulhas daquelas unidades, e também com os nossos PPTs da 6ª região, PPT de Içara, a Rocan de Içara, o PPT do 19º de Araranguá, com as guarnições de radiopatrulha. Além, é claro, do nosso efetivo orgânico. Ontem nós participamos com as nossas 2 guarnições do PPT, com a nossa Rocan, com a nossa cavalaria, com os nossos policiais de radiopatrulha, com os oficiais, com praças que compõem o nosso policiamento diário e principalmente o nosso policiamento de proximidade. A operação já encerrou, mas a Polícia Militar espera continuar vendo os reflexos dessas ações nos próximos dias. O conceito da missão era garantir que o risco real, a percepção desse risco, voltado à criminalidade, à violência e à desordem, sejam aqueles socialmente aceitos. E o desdobramento dela era também ampliar as ações de polícia ostensiva com policiamento ordinário e extraordinário, enfatizando-se principalmente na área de grande circulação de pessoas, objetivando tirar de circulação pessoas com mandado de busca e apreensão, com mandado de prisão, armas de fogo e drogas, e também realizar operações barreiras, bloqueios e varreduras, principalmente na área onde tem indicador de criminalidade, com possibilidade de ter letalidade violenta ou letalidade tentada. E, ao mesmo tempo, ampliar as ações ostensivas para reduzir, como conseguimos reduzir, principalmente as ocorrências contra o patrimônio. E para que o trabalho da segurança pública seja ainda mais eficaz, o comandante faz um pedido à população. É importante ressaltar que a participação da comunidade, denunciando através do 190 ou até mesmo
de outros meios que a Polícia Militar já disponibilizou para a comunidade, dentre os quais o nosso acesso ao WhatsApp web, ou até mesmo através da manifestação dos nossos grupos de WhatsApp da rede de vizinhos, poderá contribuir muito para a resposta ao crime. Que nós precisamos ampliar essa abordagem repressiva e qualificada ao criminoso. O ex-executivo do Grupo JF, Joesley Batista, ampliou o acordo de delação premiada e apresentou mais um lote de documentos que detalha o pagamento a dezenas de partidos ao longo de vários anos, a maioria de Caixa 2. Em um dos depoimentos, Joesley contou à Polícia Federal sobre a suposta entrega de uma mala de R$500 mil ao senador Ciro Nogueira, do PP, presidente nacional dos progressistas. Segundo Joesley, a mala foi entregue pelo ex-diretor do grupo, Ricardo Saúde, para o senador Ciro Nogueira na garagem da casa do empresário em São Paulo. Há quase um ano, a Operação Patmos da Polícia Federal abalava o meio político com as delações premiadas de executivos da JIF. O tempo passou e novas revelações dos irmãos Batista ainda estão provocando estragos e aumentando a pressão sobre os partidos políticos em pleno ano eleitoral. De acordo com reportagem do jornal o Globo, o empresário Joesley Batista revelou mais detalhes sobre 32 anexos complementares apresentados no ano passado, que reforçam as acusações de sua delação inicial, homologada em maio. Novos documentos foram trazidos sobre os acertos criminosos com vários políticos e seus operadores financeiros. Além de complicar parlamentares já investigados no Supremo Tribunal Federal com as novas revelações, os irmãos Joesley e Wesley Batista também deram mais detalhes sobre o recebimento de supostas propinas disfarçadas de doações eleitorais para o ex-governador do Ceará, Cid Gomes, do PDT. No último dia 6, Joesley também falou em depoimento à Polícia Federal em Brasília sobre a suposta entrega de uma mala de R$500 mil ao senador Ciro Nogueira, do PP, presidente nacional do Partido Progressistas. Segundo Joesley, a mala foi entregue pelo ex-diretor do grupo, Ricardo Saúde, para o senador Ciro Nogueira na garagem da casa do empresário em São Paulo. Além disso, Joesley depôs no dia 12 de abril, a pedido da Procuradoria-Geral da República, em uma nova apuração sigilosa envolvendo o deputado federal João Carlos Bacelar, do PR. E no dia 27 de fevereiro, na investigação sobre o ex-procurador da República, Marcelo Miller, suspeito de ter feito jogo duplo e orientado a colaboração do grupo JBS enquanto estava no Ministério Público Federal. O depoimento mais recente, prestado na quinta-feira da semana passada, foi sobre o ex-presidente do PSDB, senador Aécio Neves. Joesley foi ouvido também a pedido da PGR no âmbito de um inquérito aberto contra o tucano no STF, em decorrência de sua delação premiada, e falou aos investigadores da PF e da Procuradoria sobre as acusações contra o ex-presidente do PSDB. Ele reafirmou que seu grupo repassou R$110 milhões para Aécio e seus aliados em 2014, na expectativa de uma contrapartida do parlamentar, e ainda entregou notas fiscais de pagamentos à Rádio Arco-Íris, pertencente à família de Aécio, que teria sido usada para repassar uma mesada de R$50 mil ao tucano. O empresário também entregou áudios de conversas com Ricardo Saúde e Paulo Vasconcelos, marqueteiro de Aécio, nas eleições de 2014, e que teria emitido notas frias para a campanha dele naquele ano. O empresário também depôs nas investigações da Operação Greenfield, que apura fraudes em fundos de pensão, da Operação Bullish, que investiga fraudes nos aportes do BNDES às empresas dos irmãos Batista, no inquérito dos Portos, que apura suspeitas de corrupção envolvendo o presidente Michel Temer, do MDB, e também no inquérito que investiga o ministro Gilberto Kassab, do PSD, por suspeita de receber R$350 mil mensais dos irmãos Batista ao longo de 6 anos por meio de uma empresa de consultoria. Joesley já tem data marcada para novos depoimentos em maio nas investigações da Justiça do Mato Grosso sobre esquemas de corrupção durante a gestão do ex-governador Silval Barbosa, do MDB, entre 2010 e 2014. Neste caso, Joesley irá falar sobre as reduções de impostos que suas empresas conseguiram no estado depois de apoiar a campanha de Barbosa ao governo em 2010. Silval também aderiu à delação premiada e confirmou o recebimento de doações irregulares da JBS.
Joesley e Wesley Batista chegaram a ser presos em setembro por suspeita de terem usado informação privilegiada para se beneficiar do impacto de seus acordos de colaboração premiada e faturar com a venda de dólares por meio de suas empresas. No mesmo período, a PGR pediu a revogação dos benefícios do acordo firmado com Joesley e o ex-diretor do grupo, Ricardo Saldi, após virem à tona os áudios das conversas gravadas acidentalmente entre Joesley e o ex-diretor, que indicam a atuação de Miller para orientar os delatores. Esses novos detalhes, apresentados nos relatos dos irmãos Batista, é claro, está gerando muita preocupação em muitos partidos. Coincidência ou não, na noite desta terça-feira, durante um jantar apresentado pelo presidente Michel Temer a representantes do MDB no Palácio do Alvorada, Temer fez críticas a Joesley Batista. O jantar era de estreia de Henrique Meirelles no MDB. O ex-ministro da Economia foi recepcionado por caciques do partido. Segundo o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, em um breve discurso, o presidente Michel Temer comentou a suposta injustiça sofrida por ele quando a divulgação da gravação que o empresário Joesley Batista fez na conversa na qual Temer supostamente dá aval para a compra de silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. Segundo Marum, o presidente chamou de mentirosa a interpretação sobre o áudio do empresário. O advogado de Ciro Nogueira disse por meio de nota que ele nunca recebeu dinheiro de Joesley Batista e que a gravação da conversa comprova isso. Disse também que Ciro Nogueira mantinha com Joesley uma relação republicana de um senador com um grande empresário. A seguir, presidente do Criciúma Prev confirma: situação financeira do Instituto é preocupante. Pesquisa encomendada pelo Procon de Criciúma aponta variação de preço na cesta básica entre os meses de março e abril. O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, o Procon de Criciúma, realizou na última semana uma pesquisa dos itens que compõem a cesta básica. O órgão constatou uma variação de menos 4% no preço dos alimentos entre março e abril. Já a higiene e limpeza, a média foi de 14%. E hortifruti apontou uma variação de 31%. Ao todo, 10 supermercados foram analisados. Conforme o coordenador do Procon de Criciúma, Gustavo Colli, o órgão pesquisou produtos de 3 categorias: alimentos, hortifruti e higiene e limpeza. Entre os itens da categoria alimento, o macarrão parafuso com ovos sofreu a maior variação, com 604%. E com preço entre R$ 1,49 e R$ 10,49. No hortifruti, a banana branca apresentou uma variação de 258%, custando de 89 centavos a R$ 13,19. Com 849%, o creme dental apresentou o maior índice, custando entre R$ 1,58 e R$ 14,99. O coordenador ainda afirma que, para ajudar a economizar, os consumidores podem trocar marcas mais famosas por outras similares e com os preços mais acessíveis. Além disso, diversificar as compras em mais de um estabelecimento. A pesquisa de preços completa pode ser conferida no site do Procon de Criciúma através do link www.criciúma.sc.gov.br/Procon. A situação financeira do Instituto de Previdência Social de Criciúma, o Criciúma Prev, foi debatida em uma audiência pública realizada na noite de ontem no Teatro Municipal Elias Angeloni, em Criciúma. Hoje, a jornalista Débora Correia conversou com o presidente do Instituto sobre o assunto. Segundo o presidente, os problemas financeiros do Instituto começaram há muito tempo, desde que o Criciúma Prev foi criado em 2001. Desde a sua criação até 2004, não houve qualquer recolhimento. E o primeiro recolhimento que houve da retenção de servidores foi mediante um parcelamento efetuado no ano de 2008, certo? E
Durante esse tempo veio os parcelamentos, né? Até agora, o último, vieram pagamentos, não pagamentos, e em 2007, o governo federal permitiu, através de uma medida provisória, que houvesse o parcelamento dessa dívida até o ano de março. Hoje o Criciúmaprev conta com 2.409 servidores ativos, 442 aposentados e 46 pensionistas. Do servidor é recolhido 11% e a Prefeitura faz um repasse de 17,29% por funcionário. O presidente explica que o valor recolhido do servidor tem sido repassado, mas a contribuição da Prefeitura não. E isso acumula ainda mais na dívida que a Prefeitura já tem. Hoje, a Prefeitura paga em parcelas uma dívida de mais de 85 milhões. Além disso, há outros 23 milhões acumulados que ainda não foram negociados. O que nós temos, então, de dívida é a parte patronal da competência abril para agora. Essa dívida também foi discutida na audiência pública. Uma possível solução levantada para bater no valor foi o repasse de imóveis da Prefeitura para o Criciúmaprev. Isso pode ser uma forma, e eu acho uma forma muito inteligente, mas isso já vinha sendo discutido há algum tempo e o prefeito já estava disposto a isso, desde que pediu que se verificasse a melhor forma e a forma legal de se executar isso. Isso já estava em estudo antes da audiência pública. E há outras medidas que também é possível de se fazer. Um dos principais debates na audiência pública de ontem gira em torno do déficit atuarial. O cálculo faz uma previsão de gastos nos próximos anos com aposentadorias e pensões. Acontece que o valor é muito alto, se aproxima dos 600 milhões de reais. Um valor muito acima do que o Criciúmaprev poderia pagar. Eu pego esse cálculo atuarial, pego todos os beneficiários, certo? Vai se aplicar uma regra de expectativa de vida, tá? E de beneficiários que possam vir a ter lá no futuro uma pensão por morte, outra pensão para filhos, expectativa de vida. Todo esse bolo, o atuário joga lá para o futuro e traz para o presente. Então, ele está trazendo do futuro para o presente, onde criou esse valor. O problema do déficit atuarial precisa ser solucionado para garantir a manutenção do Criciúmaprev, porque se esse valor se manter, o Instituto tem prazo de vida. A discussão é de que realmente, como foi dito ontem, a expectativa de que se não houver aporte, não houver qualquer estudo e começar a melhorar, realmente o estudo chegou à conclusão de que teria prazo de validade, 7 anos. O presidente explicou ainda uma questão polêmica levantada nas últimas semanas sobre altos valores de aposentadoria concedidos em Criciúma. Isso é uma coisa, isso é um paradigma que tem que ser quebrado, isso não existe. Porque quando o servidor ele se aposenta, ele não contribui sobre um teto, ele contribui sobre a remuneração, porém leva a remuneração. Durante a vida dele no serviço público, ele pode trocar de cargo, mas ele não pode ter mudado a sua remuneração e não pode mudar o seu crescimento dentro da carreira, porque isso vai ferir o princípio da isonomia e a redutibilidade de vencimento, que não pode. Ele tem que cumprir a isonomia e a irredutibilidade de vencimentos que está prevista na Constituição, assim como as aposentadorias estão asseguradas acima do teto, lá pelo artigo na Constituição Federal. Isso é garantido, isso não é lei municipal, isso vem tudo garantido pela Constituição Federal. A seguir, a Argel mantém dúvidas quanto ao esquema tático para o jogo de amanhã em Curitiba.
A Ordem dos Advogados do Brasil está criando um parecer jurídico para levar ao Congresso Nacional um pedido de regulamentação das criptomoedas. Apenas em bitcoins, que são as mais conhecidas, são movimentados até 18 bilhões de reais por dia no país. O Ricardo mergulhou neste mercado e criou a própria corretora para movimentar cifras altíssimas. As criptomoedas passaram do anonimato e do campo da desconfiança para o centro das atenções, especialmente no último ano. Aliando a tecnologia, as moedas digitais encantam também pela liberdade de negociação. O principal que me chamou a atenção é um paradigma de você ser o seu próprio banco. O que a blockchain e o Bitcoin em específico trouxe para o mundo foi uma inovação onde você não precisa mais de um terceiro para intermediar transações financeiras. Elas passam a ser de pessoa a pessoa. E de uma forma descentralizada. E todo dia as moedas digitais ganham novos adeptos. Pessoas que nunca arriscaram fechar negócios financeiros deram voto de confiança e se mostraram mais animadas com as comercializações realizadas em rede, como o Rubens, que hoje concentra pelo menos 20% dos investimentos neste segmento. É uma oportunidade excepcional. Mas o que eu recomendo para todo mundo que quer começar? Não invista mais do que 5% do teu capital líquido em Bitcoin ou em criptomoedas. Então, por exemplo, você tem 10 mil reais guardado numa poupança, numa renda fixa e tal. Então, investe 500 reais. Você tem 100 mil reais, investe 5 mil reais. Conforme você vai se habituando, você vai aprendendo e ganhando mais confiança em investir, você pode aumentar a sua exposição um pouquinho, para 10%, 15%. Uma pesquisa da Thomson Reuters ouviu grandes financeiras e apontou que 20% delas estão estudando a possibilidade de entrar no mercado de criptomoedas nos próximos 12 meses. Motivo para a Rosine criar um curso para atender as pessoas que querem entender melhor deste mercado. Eu enxergo esse assunto como sendo um assunto que todo mundo deveria conhecer. Não é um assunto de nicho, não é um assunto de nerd, não é um assunto de ganhar dinheiro. É um assunto que tem tudo a ver com a gente como pessoas do mundo de hoje. Pessoas que interagem através da internet, pessoas que compram através da internet e pessoas que se relacionam com o Estado. A conversa vai nesse nível de profundidade. Então, acho um assunto de cultura geral que todo mundo deveria conhecer para ontem. Os investidores veem na oscilação dos valores uma oportunidade de expandir os negócios. Um estudo do FMI aponta que até 2028, 10% de toda a população mundial usará as criptomoedas. O Bitcoin, que é a moeda virtual mais conhecida no momento, nesta semana, por exemplo, passou de 30 mil reais. Tamanha oscilação gera o debate e a necessidade da regulamentação, que agora parece ser um caminho sem volta. A Seção Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil criou uma comissão para elaborar um parecer jurídico. O objetivo é enviar o documento ao Congresso Nacional para que as criptomoedas sejam regulamentadas. O que garante que você, usando ou adquirindo aquele ativo financeiro, você vai ter o retorno sobre aquele investimento, ou você vai conseguir realmente utilizar aquela moeda para comprar um bem, comprar uma gravata, comprar uma camisa, tomar um café. É o lastro que vai fazer com que você tenha segurança jurídica. E a regulamentação é importante nesse sentido. Sem a regulamentação, as criptomoedas ficam num certo espaço, num vácuo jurídico. Hoje, a criptomoeda não é garantida por ninguém. É como um jogo virtual. Quem ganhar, ganhou e quem perder, perdeu. Em alguns países, como a China, a moeda até foi proibida. Bom, agora vamos de esportes. Amanhã o Criciúma tentará sua primeira vitória na Série B 2018. Para o jogo fora de casa diante do Coritiba, o técnico Argel sustenta algumas dúvidas. Um gigante ponto de interrogação está sobre a cabeça do técnico Argel. Após 2 derrotas nas 2 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B, o Carvoeiro vai para o compromisso diante do Coritiba, no Paraná, indefinido. Bom, nós treinamos 2 situações, não defini ainda qual é a situação que vai jogar, qual a formação que vai jogar. O importante é a gente estar habituado a jogar nas 2 formações que nós treinamos ontem. E aí temos mais até amanhã ainda para
ter essa definição, né, para ver qual é o esquema que a gente vai começar a partida. Mas o mais importante é que os jogadores estão habituados a jogar nas duas formações, ou até numa terceira formação. Não vai fugir muito do que a gente vem fazendo. O treinador criciumense sabe que a vitória é fundamental para que a má fase vá embora e a confiança do torcedor retorne. E para que isso ocorra, dedicação e atenção total durante os 90 minutos são primordiais. Todo jogo é importante. A motivação, a pressão, a cobrança é normal. Eu nunca fiz uma partida onde não teve cobrança, não teve pressão, onde você não precisa buscar a vitória. Isso é impossível no futebol. Então, nós precisamos sim pontuar. É um adversário direto da gente. É um adversário que joga dentro de casa, né, estreando o seu treinador. E a gente conhece bem o trabalho do treinador lá do outro lado. Nos enfrentamos várias vezes. Historicamente, o Criciúma sempre fez bons jogos lá em Curitiba. Esperamos novamente fazer uma grande partida lá e buscar o resultado. O Coritiba, adversário da vez, é apontado como um dos favoritos ao acesso. E para piorar a situação, tem ânimo novo no Coxa, que nesta sexta-feira vai estrear o seu novo comandante. A estreia do treinador não pode ser um ponto positivo, porque geralmente quando estreia o treinador do outro lado, a motivação é maior. Mas independente disso, nós sabemos a dificuldade que é, um jogo difícil, um jogo duro. E a gente vê um equilíbrio muito grande aí na Série B, né? Você vê que os adversários aí, o próprio Curitiba ganhou a última partida 1-0 em casa, mas o Atlético teve a bola do jogo para empatar a partida, ou até virar também. Então, o campeonato ainda está se desenhando, o campeonato ainda está no início. Com alguns desfalques no time, Argel vai com o que tem de melhor. Afinal, vencer o Coxa virou obsessão. É preciso ser estrategista. Não, eu acho assim, que a partida começa, você tem uma estratégia de jogo. E aí você tem um esquema tático montado, né? E daqui a pouco você faz um gol com 40 segundos, daqui a pouco você toma um gol com 40 segundos. E aí você já tem que pensar o jogo de uma forma diferente. Então o jogo, né, que vai dar a leitura, principalmente qual o esquema que vai se adaptar. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.